Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa série a respeito da divina preservação do Novo Testamento. E hoje meu assunto é padrão e dependência. Quando 100% dos manuscritos conhecidos estão de acordo, o padrão e a dependência entre os manuscritos é total ou completo, já que todos os manuscritos receberam influência comum a partir do texto original, são as divergências que exigem atenção especial. Quando 100% dos manuscritos conhecidos estão de acordo, não pode existir dúvida razoável quanto à redação original. Isto provavelmente diga respeito a pelo menos 50% das palavras do Novo Testamento. Quanto a muitas outras palavras, apenas um manuscrito discorda. Chamamos isso de leitura singular. Eu concordo com o erudito E.C. Cowell quando ele declarou que toda e qualquer leitura singular deve ser excluída de consideração rigorosamente, mesmo quando uma dada leitura não é um erro óbvio. É simplesmente desarrazoado imaginar que um manuscrito solitário possa estar certo contra 1.700 outros nos Evangelhos ou contra 700 em Paulo. Quando todas as linhas de transmissão estão de acordo, elas certamente refletem a leitura original. Se o manuscrito que contém uma variante singular pertence a uma linha de transmissão, essa variante não pode estar certa. É interna a essa linha. Manuscritos que são tão discrepantes individualmente que não podem ser agrupados não pertencem a nenhuma linha de transmissão. Qualquer leitura singular que eles apresentam não pode estar certa. O número de manuscritos do Novo Testamento é tão vasto que qualquer manuscrito discrepante foi meramente a propriedade particular de alguém. É irrelevante para a história da transmissão do texto. Quando dois manuscritos ou mais concordam numa divergência, devemos fazer pelo menos 3 perguntas. 1. Foram produzidos no mesmo lugar? 2. É um erro de copiar fácil que copistas diferentes poderiam fazer independentemente? 3. Pertencem eles à mesma linha de transmissão? Quando 2 manuscritos ou mais compartilham algumas variantes em comum, é provável existir alguma dependência. Eles compartilham uma influência comum de algum tipo. O alcance de tal influência exige avaliação. Cowell opinou que 2 manuscritos deveriam concordar pelo menos 70% das vezes, havendo variação, para serem classificados como representantes da mesma família ou grupo. Eu aqui exigiria 80%. Sendo que os códices Aleph e B concordam menos que 70% das vezes, eles caem abaixo do piso de Cowell. Dito isso, no entanto, não há como negar que aqueles 2 manuscritos sofreram uma contaminação em comum, acompanhados em graus diferentes pelos códices A, C, D e W. Dentro da disciplina da crítica textual do Novo Testamento, essa contaminação comum se chama de tipo de texto alexandrino. Sendo que a Alexandria se situa no Egito, esse tipo de texto é também chamado de egípcio. Cada um dos 6 códices mencionados acima traz um aglomerado distinto de variantes. Cada um é um tanto diferente de todos os outros. Já que nenhum deles tem pais ou filhos, que saibamos,
Eles são produções individuais, cópias fabricadas. Não temos como saber o que motivou cada um dos copistas que produziram essas cópias fabricadas. Contudo, a nossa ignorância a esse respeito não altera a natureza dessas cópias fabricadas. Há muitos anos, o erudito Cowell demonstrou que é impossível definir uma forma arquetípica para o tipo de texto alexandrino. Assim dito, baseado no voto dos manuscritos participantes. Ora, um tipo de texto sem um arquétipo é uma ficção. Isso dito, no entanto, a contaminação em comum atribuída a Alexandria não é uma ficção. Existe mesmo. Antes de morrer, o erudito Kurt Aland, aquele grande campeão do texto egípcio, escreveu que em 200 depois de Cristo, a presença e a influência gnósticas no Egito eram tão maciçamente difundidas que os manuscritos no Egito não eram confiáveis. Ele escreveu também que naquele tempo o uso de grego no Egito estava se acabando. Ora, com que base então afirmava ele que o texto egípcio era o melhor? Baseado nas evidências objetivas disponíveis a nós, eu diria que a produção de manuscritos na Alexandria e arredores nunca passou de um remanso estagnado à margem do grande rio da transmissão do Novo Testamento. Os manuscritos sobreviventes, supostamente produzidos naquela região, são tão discrepantes individualmente que não perfazem uma linha de transmissão. Já que temos os nomes de pelo menos 11 denominações gnósticas no Egito em 200, certamente não faltava cópias fabricadas entre eles. A antiguidade de uma cópia fabricada não altera o fato de ser ela uma cópia fabricada. Uma cópia fabricada é irrelevante para a história da transmissão do texto. O erudito Frederick Visser cotejou e comparou 1.386 manuscritos para Lucas 1, 10 e 20, isto é, 3 capítulos inteiros. Ele reduziu esses manuscritos a 37 grupos famílias, além de 89 manuscritos tão discrepantes que não podiam ser agrupados. Sucede que 36 dos 37 grupos ficam dentro do largo rio bizantino de transmissão. Ele identificou 70 subgrupos dentre os 36, transparecendo que ele se julgou capaz de definir tais relacionamentos, baseado nos perfis. O grupo 37 é o tal alexandrino, ao qual ele designou exatamente 10 manuscritos para os 3 capítulos. 10 entre 1386. Justamente o que poderíamos esperar de um remanso estagnado. Visser utilizou o padrão independência. O erudito Herman C. Hosker cotejou uns 220 manuscritos para o Apocalipse inteiro e os distribuiu entre 9 famílias ou grupos, baseado nas suas afinidades. Para o propósito da discussão que segue, vou designar esses grupos com letras A até I. O aparato crítico de meu texto grego, da família 35, para o Apocalipse, baseado nos cotejos de Hosker, trata uns 954 jogos de variantes. Fiz uma contagem rápida de todas as divisões internas nos 9 grupos, como apresentadas no meu aparato. Para meu propósito aqui, exatidão não é necessária. Agora alisto as famílias pela ordem decrescente de número de divisões. O grupo E
tem 495, o grupo I tem 424, o grupo H tem 412, o grupo A tem 268, o grupo G tem 191, o grupo D tem 163, o grupo B tem 135, o grupo F tem 104 e o grupo C tem 20. O total é de 2.121, o que dá uma média de 2,3 por jogo de variantes. Por estranho que possa parecer, apesar de toda essa confusão, cada um dos grupos tem leituras particulares em número suficiente para permitir identificação. Os primeiros 3 lá em cima apresentam divisão em torno de metade das vezes. Deve ter havido bastante comparação e mistura. O grupo A é de longe o maior, e Hosker identificou 5 subgrupos dentro dele, de sorte que o número elevado não deve nos surpreender. O número para o último, isto é, o grupo C, é muito pequeno comparado com os outros. Acontece que o grupo C é a minha família 35 e é talvez o segundo em tamanho. Quero analisar a questão o que padrão e dependência nos dizem a respeito das evidências já apresentadas. Mas primeiro, quero analisar as divisões da família 35, isso é grupo C. Existem 11 cifras, que podem ser tanto escritos por inteiro ou representados pelas letras correspondentes, que em grego não tinha número, os números nossos eram representados por letras. Né? Como são 2 maneiras de dizer a mesma coisa, não são variantes e não os alistei. 9 são grafias alternadas da mesma palavra. Alistei eles, sim, mas não são propriamente variantes. Para 8 delas, a diferença é de uma letra e a outra é um ditom. Isso deixa 11 variantes de fato, 5 das quais envolvem só uma letra e 3 um ditom. Apenas uma envolve mais que 2 letras. Enfim, a família 35 é muito sólida, isto é, internamente coerente, muito mais do que quaisquer dos outros grupos. As variantes de fato envolvem apenas 19 letras para todo o livro de Apocalipse. Impressionante. O que nos dizem padrão e dependência a respeito das evidências apresentadas acima? Começo com os postulados seguintes. 1. Quando 100% dos manuscritos conhecidos concordam, o padrão e a dependência entre os manuscritos é total. 2. Todos os manuscritos receberam influência comum do texto original. 3. Todas as variantes singulares devem ser excluídas de consideração rigorosamente. 4. Qualquer manuscrito idiosincrásico simplesmente foi a propriedade particular de alguém. Uma cópia fabricada é irrelevante para a história da transmissão do texto. 5. Fragmentos não preservam uma quantidade suficiente de texto para permitir classificação. E assim como os manuscritos idiosincrásicos são irrelevantes para a história da transmissão do texto. Abre parêntese. Contudo, tanto fragmentos como manuscritos discrepantes demonstram que quaisquer variantes que eles contêm existiram no tempo em que foram produzidos. Eles demonstram a existência, não o valor. Voltando ao texto, já que todos os manuscritos conhecidos dos primeiros 5 séculos, isto é, para o Apocalipse, são ou fragmentos ou idiosincrásicos, discrepantes,
vou limitar a minha análise às linhas de transmissão. Para começar, Hosker utilizou padrão e dependência para identificar seus 9 grupos. Mas, obviamente, eles todos não podem representar a redação original no mesmo nível, exceto quando todos concordam. Será que os 9 grupos são independentes? Ou podem alguns dos grupos serem por si agrupados? Verifiquei o meu aparato crítico e alistei todas as combinações diferentes entre os 9 grupos, junto com o número de vezes que cada combinação ocorreu. Combinação de 2 grupos ou mais. Encontrei 238 combinações diferentes. Eu vou repetir, 238 combinações diferentes dos 9 grupos. Alistei somente grupos inteiros, não as divisões, exceto que tomei 2/3 ou mais como representando o grupo completo. Devido à quantidade exagerada de confusão, as estatísticas que ofereço não passam de uma aproximação aproximada, mas elas são boas o suficiente para permitir conclusões defensáveis. Contudo, 96 das combinações mencionadas ocorrem só uma vez e outras 42 combinações só 2. De sorte que não as incluí no quadro que segue. Mas isso ainda deixa 100. É um prazer notar que o recente Text und Textwert do Instituto lá na Alemanha para o Apocalipse, saiu em 2017, reconhece o texto Computation deles como sendo uma linha independente de transmissão, fazendo companhia aos seus textos Koiné e Andreas, assim chamados. O Computation deles é a minha família 35, corresponde ao grupo C abaixo. O Koiné deles corresponde aos grupos A, B, F, G, I abaixo. O Andreas deles corresponde aos grupos D, E, H abaixo. Bem, isto é, segundo a minha avaliação. Como podem ver a seguir, há bastante, digamos, promiscuidade. Os grupos se movimentam uns mais do que outros. O caso mais difícil é do grupo H, que acompanha Koiné quase o mesmo tanto que acompanha Andreas. E eu coloquei H no grupo Andreas. Baseado na minha análise de Hosker, os grupos têm o tamanho que segue. O grupo A é representado por 65 manuscritos. O grupo B por 10, o grupo C por 33, o grupo D por 15, o grupo E por 31, o F por 11, G por 9, H por 13 e por 11. Preciso esclarecer que A sozinho é maior que B, F, G e I juntos. D é menor que E, mas é de longe o grupo mais fragmentado. Como considero que o grupo C é o denominador comum, o coloco primeiro. A lidera o Koiné e D lidera o Andreas. Só alisto combinações, sendo que cada grupo ocorre sozinho também. Eu preciso abrir 2 parênteses aqui. A respeito do grupo C, eu mesmo já acrescentei 10 manuscritos aos 33, baseado na pesquisa que eu mesmo fiz no Instituto para Análise do Texto, que está em Münster, Alemanha. Eu mesmo fui lá, passei 3 semanas. Dos 43, um é um mero fragmento, mas ele contém a primeira leitura diagnóstica da família. Outro parêntese, eu devo mencionar que Hosker cotejou outros 14 manuscritos que eu não incluí aqui nos 9 grupos, por motivos variados.
Se esses não pertencem a nenhuma linha de transmissão, nem compõem juntos um grupo separado, são irrelevantes. Agora, vamos ao quadro. Tem aqui um quadro que depois deve aparecer com mais calma. Aqui tem todas as combinações e mais, no caso aqui sobrou uma linha aqui, perfazendo meramente 100 combinações diferentes. Eu vou comentando, depois você pode ver isso. Olha só, 100. Favor de lembrar que não alistei 138 combinações outras, que ocorrem só uma vez ou duas. A quantidade de mistura é atordoadora. Apesar de tudo isso, durante os últimos 80 anos, pelo menos, prevalece dentro da disciplina a verdade falaz de que o grupo computation, ou computancial, não sei se existe essa palavra em português, computancial, seria um composto baseado nos grupos Koiné e Andreas. Mas, será que essa ideia bate com as evidências apresentadas? O grupo C ocorre em nada menos que 129 combinações com outros grupos, sem falar das vezes que fica sozinho. Contudo, raramente fica totalmente só. Um apanhado aleatório de outros manuscritos o acompanham. Mas a lista de tais manuscritos outros é sempre diferente. Se a lista fosse a mesma, tais manuscritos fariam parte da família. A incrível variedade de associações não relacionadas permite duas conclusões. Uma, os manuscritos que representam o grupo, no caso o grupo C, podem ser identificados e separados, dando-nos uma família definida empiricamente. Duas, essa família empiricamente definida tem de ser independente de todas as outras linhas de transmissão. Prosseguindo. Então, o que padrão e dependência nos dizem a respeito das evidências? Eles funcionam em dois níveis: dentro de um grupo e entre grupos. Dentro de um grupo, eles definem o nível de consistência ou a coerência interna exibido por esse grupo. Assim, entre os 9 grupos no Apocalipse, E, I e H exibem a confusão interna maior. Praticamente a metade da totalidade de jogos que já falei. O que reduz a credibilidade deles enquanto linhas de transmissão. O grupo A é grande, mas tem 5 subgrupos. Sem os subgrupos, ele cai de 65 manuscritos para 18. Os 5 subgrupos, junto com a confusão interna a mais, reduz a credibilidade, isso é, do grupo A, enquanto linha de transmissão. Contrastando com os demais, o grupo C é sólido, muito sólido, internamente consistente ou coerente. O padrão e a dependência internos são pesados, o que aumenta a credibilidade do grupo, enquanto linha de transmissão. Sim, e que fazem eles entre grupos? É o nível comparativamente alto de padrão e dependência que permite que agrupemos os grupos A, B, F, G e I e digamos que juntos eles compõem um tipo de texto. Podemos chamá-lo de Koiné. Tudo isso aplica-se também a D, E e H, que podemos chamar de Andreas. Contrastando com esses 8, o grupo C é independente de todos eles, demonstrado pela falta de padrão e dependência. O grupo C e Koiné
concordam contra Andreas mais de 100 vezes, ao passo que o grupo C e Andreas concordam juntos contra Koiné mais de 100 vezes também. Quer dizer, um grupo mais de 100, outro grupo também mais de 100. O rol completo de Koiné e Andreas juntos concorda contra C apenas 11 vezes. 11 contra mais de 200. Eu defendo que a explicação mais razoável para as evidências apresentadas é que o grupo C é o denominador comum, é o âmago da transmissão do qual todos os outros se desviaram, em momentos e maneiras diferentes. Pois então, o que padrão e dependência nos dizem? Eles permitem que identifiquemos grupos ou famílias de manuscritos. Eles também definem o nível de consistência interna de cada grupo. A falta de padrão e dependência permite que identifiquemos linhas independentes de transmissão. Todos os manuscritos receberam alguma influência em comum da forma original. Mas é evidente que linhas independentes de transmissão não podem representar a redação original no mesmo nível. Assim sendo, que havemos de fazer quando confrontados por várias linhas tais? Ou, para ver um caso concreto, como podemos escolher entre Koiné, Andreas e Complutensian no Apocalipse? Se seguirmos 2 contra 1, teremos um texto majoritário. Por alto, eu diria que tal texto será pelo menos 90% Complutensian, meu grupo C, ou minha família 35. Porque fica sozinho poucas vezes. De passagem, do meu ponto de vista, aquilo seria um texto muito bom. Mas voltando aqui, não existe sequer nenhuma divisão tríplice clara no livro inteiro. E somente um caso que poderíamos dizer que chega perto. E esse caso se encontra no capítulo 15, verso 4. O que nos diz a falta de divisão tríplice? Nos diz que os 3 grupos não são igualmente independentes. Nos diz que o Complutensian é o mais independente dos 3, quer dizer, independente dos outros 2. Já que todos os 3 dependem do original em algum grau, haveria como determinar qual dos 3 é o mais dependente e, portanto, o mais próximo do original. Se as evidências apontam para o Complutensian como sendo o denominador comum, então os outros 2 dependem dele, pelo menos em parte. Isso significa que o Complutensian se posiciona entre eles e o original, e, portanto, é o mais próximo do original. Sim, mas que fazer? Sim, mas que fazer com os poucos casos onde Koiné e Andreas concordam contra Complutensian? Conseguiriam ter dado uma volta por cima, como se diz, e ter apelado diretamente ao original? Aliás, como seria sequer possível isso? Ou fizeram escolhas caprichosas, consultando um exemplar diferente do Complutensian? Tal exemplar seria um nodo, ou então um ponto de bifurcação acima de Koiné e Andreas, já que eles se separaram depois. Isso pelo menos seria possível, imagino. Mas, e se Complutensian representa o original corretamente? Então, poderíamos ter uma árvore parecida com esta. Está aqui,
Você pode ver aqui agora, tem original, então aqui um nodo que eu chamo de macro C, e vem então o grupo C direto, mas para um lado vai o nodo acima de A e D, que eu chamo de A. Aí então os dois A e D se separam lá embaixo. Seria uma possível árvore. Agora, para concluir, eu reconheço que a decisão final de alguém será guiada por considerações além de padrão e dependência. Reconheço. Mas precisamos de padrão e dependência para nos levar a essa decisão final. Até aí.